Final de Champions League. Quem irá vencer? Borussia Dortmund ou Real Madrid? Qual vai ser a sua aposta? Para onde é que vai a sua torcida? Calma. Eu vou colocar aqui a minha análise e também não vou ficar em cima do muro. Eu vou falar para quem vai a minha torcida, sim, né? E quem me acompanha há muito tempo já deve imaginar para quem eu vou estar torcendo. Galera, vamos para cima para mais um vídeo aqui com análises desse sabadão, tá? Nós temos final de Champions League, vou colocar aqui uma aposta para vocês na final da Champions League. E nós temos também Brasileirão Série A, onde eu também vou compartilhar a análise dos jogos para vocês. Tá? Então fica até o final do vídeo, eu vou deixar a Champions por último, tá? Onde eu vou deixar também um bilhete para Champions, antes eu vou estar analisando os jogos do Brasileirão. Para quem não me conhece, meu nome é Marcos Matos, eu sou apostador há mais de 7 anos, é isso mesmo, 7 anos. Então tenho muita bagagem aqui para poder compartilhar com vocês, mas meu intuito com esse vídeo é poder compartilhar as melhores análises, os melhores jogos e as melhores apostas para vocês de cada dia. Então se você não está inscrito, se inscreve agora no canal, tá? Quando o nosso canal aqui bater 20 mil inscritos, eu simplesmente vou escolher uma pessoa que está inscrita para poder sortear R$1.000 e o acesso ao Clube dos 5% durante um ano. Clube dos 5%, que é onde eu compartilho todas as minhas apostas, seja no pré-jogo ou no ao vivo, tá? Agora, o Clube dos 5% está com as vagas fechadas, mas eu vou deixar um grupo gratuito aqui, o Geração Green, que é uma comunidade fantástica, onde eu compartilho muitas dicas, muitas análises. Cara, todo apostador deve estar lá. Então vou deixar aqui o grupo gratuito na descrição para vocês, beleza? Vamos começar aqui com o Brasileirão. Galera, no Brasileirão, nós temos alguns jogos, tá? Que eu vou deixar e vou recomendar vocês apostar no ao vivo. Quais são os jogos? Vai ter jogos para pré-jogo também aqui. O jogo do Grêmio contra o Bragantino e o jogo do Cuiabá contra o Internacional, tá? Por quê? O Internacional e Grêmio passou por todo o problema devido às enchentes lá no Rio Grande do Sul, né? E esses problemas, querendo ou não, eles afetam o time, tá? Por exemplo, o Internacional jogou muito bem pela Sul-Americana, mas acabou sendo derrotado, né? Uma derrota até doída da equipe do Internacional, que saiu na frente, pressionou, poderia ter feito o segundo gol e acabou tomando 2 gols ali, um atrás do outro, no final do primeiro tempo e acabou perdendo o jogo. Já o Grêmio venceu o The Strongest, né, por 3-0. O Grêmio jogou também muito e goleou, né, uma mini goleada, né, vamos dizer assim. Então, assim, ainda é muito pouco para a gente poder apostar nesses times, tá? Ainda mais, por exemplo, eles não jogando sem o apoio, entre aspas, da torcida, entendeu? Então, isso é outro fator muito relevante. No caso do Grêmio, eles vão enfrentar a equipe do Red Bull Bragantino, tá? O Red Bull Bragantino é uma equipe muito qualificada e eu gosto aqui de estar atuando no mercado do ao vivo em 2 mercados. Um mercado de gols, tá? Eu acredito que vai ser um jogo bem movimentado, dependendo da postura, principalmente do Grêmio. E o segundo ponto, o segundo mercado é o mercado de escanteios. O Bragantino é uma equipe que produz muitos escanteios, que gera muitos escanteios pelo estilo de jogo. Então eu acredito num jogo mais aberto devido a esse estilo de jogo do Bragantino, né? E o Grêmio deve querer propor o jogo, deve querer vencer a partida, que também o Renato é um cara bem ofensivo. E aí se torna um jogo muito dinâmico e favorável para cantos do ao vivo, beleza? Já o Cuiabá contra o Internacional é muito difícil, porque o Cuiabá, para mim, é uma das piores equipes, uma das equipes que vai brigar contra o rebaixamento, que tem uma probabilidade grande de ser rebaixado, e o Internacional, os problemas que eu acabei de falar sobre as enchentes, né? Então fica muito inviável. Aqui é um jogo realmente para a gente observar no ao vivo, para buscar fazer algo no ao vivo, não no pré-jogo, beleza? Vitória e Atlético Goianiense é outro jogo que eu também vou deixar para o ao vivo. Vitória dentro de casa é muito enjoado mesmo, porém não vive uma boa fase. Esse time do Atlético Goianiense pode surpreender, tá? É um time que, por mais que não venha conseguindo bons resultados no Brasileirão, assim como o Vitória, mas o Atlético Goianiense é um time mais qualificado, mais organizado e com boas peças no setor ofensivo. Então, cuidado com esse time do Atlético Goianiense. Já o jogo do Fluminense e Juventude e Corinthians e Botafogo, eu tenho sugestões aqui para vocês, tá? Primeiro, o jogo contra o Juventude, né? Só olhando aqui os confrontos diretos, principalmente dentro de casa, eles se enfrentaram 2 vezes, em 2021 e 2022, 4-0, 1-1 para o Fluminense. O Fluminense realmente leva uma vantagem. O Fluminense que vive, está num retrospecto aí positivo, né, dos últimos jogos. A parada eu acho que fez até um bem para o Fluminense, né, que não vinha conseguindo resultados. Mas dentro de casa sempre foi um time muito bom. Sempre foi um time que joga bem, sempre foi um time que consegue realmente buscar, por mais que saiam perdendo, consegue buscar o resultado, tá? E vai enfrentar contra o Juventude, que, cara, acabou de subir. É um time muito limitado. É um time que fora de casa
vem sofrendo bastante, empatou contra o Criciúma, mas tomou uma goleada contra o Botafogo, tá? Então, esse é um jogo que eu recomendo para vocês realmente ficar a favor do Fluminense, né? Principalmente pelo Fluminense jogar dentro de casa. A vitória do Fluminense é algo que eu recomendo vocês observarem no ao vivo, porque o Fluminense tem saído perdendo nos seus jogos. Por exemplo, contra o Alianza Lima, o Fluminense saiu perdendo, né? Contra o Cerro Porteño aqui também, o Fluminense saiu perdendo. Então vale muito a pena a gente poder esperar no ao vivo até para pegar uma cotação melhor. Mas no pré-jogo, o empate anula Fluminense é interessante, é viável. Empate anula Fluminense, tá? Corinthians contra Botafogo. O Corinthians também é um dos times que melhoraram bastante, tá? Melhorou bastante. A parada fez muito bem pro Corinthians. Eu pude ir lá assistir o Corinthians também contra o Argentino Júnior, né? E o Corinthians precisa agora se recuperar dentro do Campeonato Brasileiro, tá? Dentro de casa, o retrospecto do Corinthians é muito positivo, não só contra o Botafogo, mas contra todos os outros times, né? Contra o Botafogo são 6 vitórias e um empate e nenhuma derrota. Mas contra todos os outros times, como eu falei anteriormente, a sequência do Corinthians é muito positiva, é muito boa, até mesmo no Campeonato Brasileiro, onde o time não perdeu ainda no Campeonato Brasileiro. Foi 3 jogos, né? Aqui que a gente pode ver contra o Atlético Mineiro, adversário muito difícil, foi um 0-0. 3-0 contra o Fluminense, também outro adversário difícil. E um Fortaleza que também é muito chato, o Corinthians acabou empatando, mas o Corinthians jogou bem melhor, foi muito superior, tá? O Botafogo também vive uma fase absurda, uma fase extraordinária aqui do Botafogo, tá? Mas eu gosto de estar a favor do empate ao Corinthians pelo fator casa. O Corinthians dentro de casa é uma das equipes mais fortes da América do Sul. É uma das equipes que mais tem que tem um melhor retrospecto, tá? Então, devido a essa melhoria que o Corinthians teve nos últimos jogos, eu gosto sim de estar a favor do empate ao Corinthians. Marcos, você acredita na vitória do Corinthians? Eu acho muito arriscado apostar na vitória do Corinthians. Eu vejo muito esse jogo com a possibilidade do empate, tá? Eu enxergo muito isso. Mas, se for para estar do lado de alguém, eu gosto de estar do lado do Corinthians com o apoio da sua torcida jogando dentro de casa. Então, o empate ao Corinthians é uma ótima decisão aqui para pré-jogo, beleza? Uma opção também muito interessante é que o Corinthians, nos seus jogos, tem uma média de no mínimo 3 cantos, tá? Todos os jogos o Corinthians, no mínimo, marcou 3 cantos. Então, vale a pena ficar de olho. Agora, vamos para falar da final, Borussia Dortmund e Real Madrid. Galera, final, eu falei agora recentemente até no meu Instagram, tá? Na final da Conferência Europeia, onde a gente teve Green. E eu falei lá, galera, na final vocês não precisam escolher um lado. Geralmente num jogo tão grande assim, a gente costuma ser tendencioso a escolher um lado para poder apostar. Ah, vou apostar no Real Madrid. Ah, vou apostar no Borussia. A gente fica muito... a mídia, as casas de aposta nos influenciam muito para isso. Só que numa final, você tem que entender, ainda mais uma final de jogo único, ainda mais uma final tão grande quanto essa, a gente tem que entender, a gente precisa entender que são jogos mais difíceis, são jogos mais truncados, são jogos que o fator psicológico pode afetar muito, muito mesmo, tá? Então, muito cuidado na hora de apostar nessa final. Obviamente, o Real Madrid é favorito. Não estou dizendo aqui que não é. É muito favorito. O Real Madrid já foi campeão várias e várias e várias vezes. O Borussia Dortmund nunca foi campeão. O Borussia Dortmund não costuma chegar até aí, tá? Nessa final de Champions League. Chegou uma vez que eu vi, a única vez que eu vi foi aquela com Lewandowski, com Götze, né, com Reus, com Klopp como treinador. Eu acredito que você também, né? Depois disso eu não consegui mais ver, eu nunca vi. Antes disso eu nunca vi o Borussia Dortmund e depois eu tô vendo agora. Só que a campanha desse Borussia Dortmund dentro da Liga dos Campeões é uma campanha surpreendente. Por quê? Eles são zebras desde o primeiro jogo, entendeu? Desde a fase de grupo. Foi um grupo onde estavam com PSG, com Milan e com Newcastle. E todo mundo dizia no pré-jogo que o Borussia Dortmund iria ser o último, iria ser o saco de pancada de todo mundo. E pelo contrário, eles foram lá e terminaram como primeiro do grupo. Então assim, o Borussia Dortmund surpreendeu dentro do grupo, um grupo muito difícil, o grupo da morte. No mata-mata também surpreendeu a todos. Primeiro pegou um adversário mais tranquilo, que foi o PSV, passou. Depois pegou um Atlético de Madrid, todo mundo dizia que eles não iam passar, né? Até porque perdeu ali o primeiro jogo. Eles foram lá e passaram do Atlético de Madrid. Tá? Depois eles foram lá, pegou o PSG e venceu os 2 jogos, né, em casa e fora de casa, soube se defender, soube sofrer contra o PSG. Então assim, eu não tiro o mérito do Borussia de estar aí, né? Obviamente se ele estivesse na outra chave eu acredito que não teria passado, mas chegou e agora tem um jogo único para poder decidir.
Então, cuidado realmente na hora de apontar. Para mim não seria uma surpresa o Borussia Dortmund empatar esse jogo ou vencer esse jogo. De verdade mesmo. Não estou falando isso porque eu torço pro Barcelona, não. Estou falando isso porque realmente por ser um jogo único e o lado psicológico pesar muito. Obviamente pode pesar mais pro Borussia Dortmund. Diante desse cenário, eu prefiro, ao invés de apostar numa vitória do Real Madrid, numa vitória ou possível empate do Borussia Dortmund, eu prefiro apostar em outros mercados. E o mercado que eu escolhi foi o mercado de escanteios, tá? Eu vou mostrar aqui para vocês, ó, a média de escanteios do Borussia Dortmund e do Real Madrid dentro da Champions League, tá? Em 92% dos jogos, o Borussia Dortmund marcou pelo menos 4 cantos. O que é que eu gosto, o que é que eu vi na linha que é bem interessante? Pro Borussia Dortmund marcar 3 cantos, tá? E pro Real Madrid marcar 4 cantos. O Real Madrid marcou 4 cantos em 75% dos jogos na Champions League, tá? Na Champions League. Então, pro Real Madrid marcar 4 cantos e pro Borussia Dortmund marcar 3 cantos, tá pagando muito bem. Na VideBet tá pagando 1,60. Na Bet365 tá pagando 1,53. Então, por isso que eu fiz na VideBet. Eu vou deixar aqui na descrição o link para vocês já fazerem essa aposta. Para mim é uma aposta muito viável. Por quê? É uma aposta interessante. O time do Borussia Dortmund é um time ofensivo. É um time que joga muito pelas pontas, tá? E por isso que tem essa quantidade alta de escanteios. Porque eles buscam muito cruzamento por Füllkrug e também buscam muitas finalizações de fora da área. Essas são as características do time do Borussia Dortmund. Por isso que eu gosto de 3 cantos. A probabilidade do Borussia Dortmund sair perdendo na partida também é muito grande. Então eles vão ter que se lançar, vão ter que se atirar em busca do gol. Por isso que isso também aumenta a chance dele ter ali pelo menos 3 cantos na partida. Do outro lado nós temos o Real Madrid. O Real Madrid eu acredito que vai começar o jogo imponente, pressionando, amassando o Borussia Dortmund. Eu acredito que o Real Madrid vai ter a posse de bola e vai pressionar. Então, por esse motivo que eu acredito que ali nos primeiros minutos o Real Madrid consiga também bater essa linha de escanteios. E caso o Real Madrid saia perdendo, é que consegue mesmo uma quantidade maior de escanteios, podendo até terminar com mais cantos na partida do que o Borussia Dortmund, tá? Então, eu acredito num cenário onde o Real Madrid vai ter a posse de bola, vai pressionar e, consequentemente, vai conseguir ter escanteios, tá? Como vem conseguindo na maioria dos jogos, o Borussia Dortmund contra-atacando. Se o Borussia Dortmund tomar gol, é que aí vai ter também uma probabilidade maior desses escanteios bater com muita facilidade. Gostei muito dessa aposta para o Real Madrid ter 4 cantos, para o Borussia Dortmund fazer pelo menos 3 cantos. Tá pagando muito bem e o link está aqui na descrição para você fazer agora na VideBet. É como eu falei, final não se joga, final se ganha, né? E nas apostas não é diferente, tá? Galera, vamos para cima, uma ótima final para todos vocês. Que seja uma final muito lucrativa para todos nós, tá? Tamo junto.